A palavra mãe, ela é vida, ela é amor. Tem um texto na Bíblia muito importante, que está lá em Isaías 49, versículo 15. Não é o texto que a gente vai ler na nossa mensagem, mas esse texto é bem importante. Isaías 49, 15. Vamos ver se eu acertei. Isso. Então, o que está acontecendo aqui? No contexto desse versículo, Deus, assim, está falando que vai restaurar o povo de Israel. Deus ia trazer uma restauração para eles. Deus ia fazer algo novo na vida deles. Mas, não sei se você lembra da semana passada, que uma mente dividida, ela não é abençoada, né? Essa semana um dos nossos irmãos, já volta aí, não deixa eu esquecer disso não, hein? Essa semana um dos nossos irmãos ficou internado semana passada, muito mal, muito ruim. E de repente no domingo ele recebeu oração, tudo, mas na segunda ele ainda não estava bem. E ele começou a falar, poxa vida, uma mente dividida, eu não posso ficar assim, com a minha mente dividida, aceitando isso na minha vida, né? E ele começou a orar e focar que realmente o Senhor já tinha levado sobre si as suas dores, as suas enfermidades. Quando foi no outro dia, ele amanheceu totalmente bem, está curado, né? Não está sentindo mais nada, tinha sido até internado por causa desse motivo. Então, o que Deus está falando aqui nesse texto, nós estamos vendo aqui o versículo 15. Por que Deus está falando isso? Vamos ver o versículo 14. Põe o 14 para mim. Porque o povo estava falando, olha, o povo estava dizendo assim: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Tem gente que pensa assim desse jeito. Então, Deus está falando, olha, eu vou abençoar, eu vou fazer, só que como ele está se sentindo frio, ele não está tendo a percepção de Deus na vida dele, ele não percebe Deus agindo na vida dele, o que ele faz? Ele começa a pensar, sabe quando a pessoa se sente sozinha, desamparada? Então o povo, Deus falando, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou restaurar vocês, eu vou fazer de novo vocês uma grande nação, né? Mas eles estão falando o quê? Não, o Senhor nos abandonou, Deus abandonou a gente, nós estamos sozinhos. E aí quando foi no verso 15, então Deus responde para eles. Foi no verso 15 agora, diz assim, olha: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? O que você acha? Pode uma mãe esquecer do filho, sim ou não? Alguns vão pensar assim, alguns vão falar assim, não. De forma alguma, a mãe não esquece do filho. Mas outros de vocês também podem pensar assim, não, uma mãe pode esquecer do filho, sim. Então não importa o que você pense. O que importa é que Deus, ele responde essas duas questões. Na próxima parte do versículo. Olha, embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Deus falou, olha, eu não me esqueci de vocês. Eu estou aqui. Vocês estão achando que eu esqueci, mas eu não esqueci. Então, se você tem pensado que Deus tem esquecido de você, Deus não tem esquecido de você. Assim como também não esqueceu dessa mulher que nós vamos ler sobre ela aqui agora, a mulher cananeia. Vamos lá então em Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Semana passada nós falamos sobre a questão da fé, que nós precisamos de ter uma mente só focada, que nós precisamos de desejar realmente, saber o que queremos, né? Não podemos ficar: eu quero isso, agora eu quero aquilo. Nós temos que ser focados: não, é isso aqui que eu quero, é isso que eu desejo. Falamos então sobre o desejo, e esse texto aqui, faça-se contigo como queres, essa palavra queres no grego, ela significa faça o seu desejo, aquilo que você deseja, aquilo que você realmente almeja. Então você vê como a Bíblia ela não discorda dela. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai vendo que ela vai abraçando tudo vai para a mesma direção. Então o que Jesus falou para essa mulher aqui: olha, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Faça contigo aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente almeja. Isso vai acontecer na sua vida. É isso que Jesus disse àquela mulher. Bom, a Bíblia então está contando para a gente a história dessa mulher. Essa mulher está vindo atrás de Jesus porque ela está precisando de ajuda. E no final então, quando ela recebe a bênção, no final ela consegue receber a bênção dela. E é isso que a gente tem que olhar. Aquela mulher, ela conseguiu receber a bênção dela. Se nós seguirmos a mesma direção, se nós irmos no mesmo foco que essa mulher foi, também nós podemos conseguir a nossa bênção diante do Senhor. Amém? Para isso nós temos que nos identificar com essa mulher. É bom a gente se identificar com ela. Às vezes você está precisando de uma bênção de Deus, está precisando de um milagre de Deus. E é justamente sobre isso que essa palavra vai falar para nós. Para a gente ir mais profundo nesse texto, é bom a gente descobrir primeiro quem que é essa mulher. Essa mulher, a Bíblia fala que ela é uma mulher cananeia, né? Acima de tudo, ela é uma mãe. Hoje é dia das mães. Acima de tudo, essa mulher aqui, ela é uma mãe, né? Ela fala: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Então a primeira coisa que podemos ver de diferença, que diferencia essa mulher de outras pessoas, quando a gente olha o texto, o que essa mulher ela é diferenciada de outras. Ontem eu estava lendo um outro texto na Bíblia, falando, Jesus assim perguntando assim: olha, vocês lembram da mulher da viúva de Sarepta, que Elias foi até ela? Essa história vocês devem lembrar, né? Elias saiu lá de onde ele estava, ele foi até a casa dessa mulher, que Deus falou que essa mulher ia cuidar dele. A Bíblia fala então que ele foi enviado para essa mulher. Só que havia muitas outras mulheres lá, na mesma situação que ela. E Jesus faz uma pergunta: por que essa mulher que recebeu Elias, por que as outras não receberam? Essa fica a questão que Jesus fala. Aí ele fala também do tempo de Eliseu. Ele fala assim: olha, no tempo de Eliseu tinha assim muita gente leprosa no meio do povo de Israel. Só que só um homem no tempo de Eliseu foi curado da sua lepra, que foi Naamã. Naamã não era nem judeu, nem hebreu na época, né? Ele sai e ele vai do país dele, onde ele tem escravos hebreus ali, que trabalham para ele. Ele vai até esse outro país, que é Israel, para poder consultar, para poder falar e pedir oração para o profeta, para Eliseu. E aí a pergunta de Jesus é: por que só ele foi
curado? Por que só ele foi curado? E a resposta é, irmãos, porque aquela mulher, ela tinha fé no Senhor Jesus. Tinha fé em Deus. Na época ainda não tinha conhecimento de Jesus. Aquele homem que saiu de lá do território dele, era Sírio, né? Sírio. E ele saiu e ele foi até Israel. Ele foi para lá, porque ele acreditou, porque ele teve fé. Então tem uma coisa que diferencia essa mulher das outras mulheres que estavam vivendo o mesmo tempo dela. Você imagina que muita gente, não era pouca gente, mas aquela mulher tinha sua filha endemoniada. A filha dela passava por problemas difíceis. Alguns hoje, poderiam chamar de loucura. Outros poderiam, não sei o que acontecer com aquela moça, talvez quando um demônio pega uma pessoa, ele pode fazer muitas coisas com aquela pessoa. Então a situação dela era uma situação muito difícil. E a primeira coisa que a gente vê nessa mulher aqui é que essa mulher, ela tem um clamor. Ela tem um clamor. Aquela mulher, ela vai andando atrás de Jesus e ela vai clamando a Jesus. Ela tem um clamor dentro dela. E o clamor, ele é um grito. O clamor, ele é um grito. Ele é a disposição de fazer aquilo que for necessário para conseguir aquilo que deseja. Sabe quando você quer alguma coisa e você está disposto a fazer qualquer coisa para receber aquilo? Qualquer coisa. Você se dispõe a qualquer coisa para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E essa mulher, então, ela vai clamando, ela vai chamando por Jesus, e ela chama Jesus de Senhor. Ela não chama Jesus por outro nome. Ela fala Senhor. Por que ela chama de Senhor? Isso simboliza também a entrega dela. Porque chamar Jesus de Senhor é que ela está dizendo assim: olha, eu pertenço a Ti, eu sou Tua. Ela está dizendo: olha, faz na minha vida o que o Senhor quiser, mas faz um milagre. Você está entendendo? Ela está querendo aqui, ela está almejando tanto milagre, que ela está disposta a entregar realmente a vida dela para o Senhor, para Jesus. Por isso ela chama Jesus de Senhor. Ela está disposta, ela está disposta a abandonar a vida antiga dela, está disposta a qualquer coisa. Ela quer um milagre na vida da filha dela, e ela está disposta a fazer qualquer coisa, e uma das coisas é entregar totalmente a vida dela para o Senhor. Eu sou Tua, Senhor, faz em mim o que o Senhor quer. Aí ela chega e fala assim: olha, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E compaixão é a gente se colocar no lugar do outro. Ela está pedindo para Jesus: Jesus, se coloca no meu lugar. Só que quem está sofrendo não é ela. Quem está sofrendo endemoniamento é a filha. Quem precisa do milagre é a filha. Mas ela está tão disposta, porque ela começa a sentir o quê? A dor da filha dela. Por isso ela fala para Jesus: Jesus, tem compaixão de mim, porque eu estou sentindo a dor da minha filha. Eu estou sentindo a dor da minha filha. Se coloca no meu lugar. Jesus, se coloca no meu lugar. Sinta a minha dor. E tem algo interessante que a gente pode perceber na vida de quem é pai, na vida de quem é mãe. Os solteiros, eles só vão descobrir isso quando eles se casarem e tiverem os seus filhos. Mas enquanto isso, eles não vão ter a ideia real do que é isso. Os pais, eles sofrem quando eles sabem que os seus filhos estão passando por alguma dificuldade. É verdade ou não é? Quem é pai, quem é mãe, sofre quando vê o filho sofrendo, sofre junto. Estando perto ou estando longe, não importa. Ele começa a sentir, aquela mãe, aquele pai, eles começam a sentir a dor. Começa a surgir dentro deles um clamor pela vida dos seus filhos, um desejo de que seus filhos deem certo na vida,
um desejo que as coisas se ajeitem na vida deles. Quantas vezes nós olhamos para os nossos filhos e às vezes nós percebemos que o caminho não está no caminho correto, não está no caminho legal. E às vezes os pais vão lá e eles tentam falar, o pai, a mãe, tenta falar na vida do filho, não parece que o filho pensa que eles não sabem nada, e começa aquele negócio, aquela dificuldade, aí os pais vão sofrendo. Quero dizer para você, os pais sofrem. E por isso aquela mulher está pedindo: Senhor, tem compaixão de mim, porque a dor dela é a dor que vai ser curada na filha. Se Deus tiver compaixão dela, a filha dela vai ser curada. Por quê? Porque é isso que realmente ela deseja. O que realmente você deseja? Pensa sempre nisso. Nós precisamos de almejar, desejar realmente algo da parte de Deus. Se a gente quiser ver milagres, se nós queremos ver milagres acontecendo, nós precisamos de ter um coração cheio de compaixão. E essa mãe tinha um coração cheio de compaixão pela filha. É interessante, porque quem é mãe, uma vez, ela é mãe o resto da vida. Ela nunca vai deixar de ser mãe. Porque o encargo dela vai continuar na vida dela. E às vezes, quando os filhos estiverem longe, já não estiverem perto dela, ela vai procurar por filhos. Por quê? Porque aquilo já é parte dela. Já é parte dela. E muitas vezes tem tantos filhos aí precisando de mães. Tantos filhos precisando de mães. Tantos filhos precisando de pais. Gente que às vezes tem a sua família totalmente destruída. E que a igreja do Senhor precisa de abraçar essas pessoas. Precisa de mostrar para eles: olha, filho, aqui você tem na igreja, que você tem um pai, você tem uma mãe. Pode até não ser chamado de pai ou mãe, mas o importante não é como chama. O importante é o que você sente lá dentro pelas pessoas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabe, nosso Deus, Ele é o Pai perfeito. E interessante aquele texto que eu li lá de Isaías. Você viu que Deus se compara a uma mãe? Deus, ele se comparou com uma mãe. Olha a importância disso no olhar, na perspectiva de Deus. Como é importante essa questão de ser mãe. Porque Deus, ele sabe, ele formou, ele fez a mãe, Ele sabe o que passa dentro de uma mãe, ele sabe o que uma mãe sente. Então ele pega e se coloca: olha, se uma mãe, ela não faz isso, ela não deixa de fazer isso pelo filho, muito mais eu. Mas ainda assim, se a sua mãe falhar, eu não vou falhar. Eu ainda vou ficar com você. Eu ainda vou cuidar de você. Eu ainda vou estar com você. Sabe? Deus, então, ele faz essa comparação lá no texto de Isaías. E aqui nesse texto que a gente está lendo, Deus então lhe mostra para a gente que Ele é um Pai perfeito. Ele sente a nossa dor, Ele sabe aquilo que a gente está passando. Tem mãe aqui, hoje é o seu dia, amigo. Eu costumo pensar que Deus, ele tem dias especiais para fazer milagres. Eu não sei, mãe, o que você está no seu coração. Eu não sei o que realmente você almeja, o que realmente você deseja, mas eu quero dizer para você: prepara o seu coração, porque Deus conhece. Ele passa, Ele sonda corações, mentes, e Ele pode fazer um milagre. Ele quer fazer um milagre hoje na sua vida. Ele quer fazer algo sobrenatural hoje na sua vida. Aquela mulher então estava cheia de compaixão, ela pede para Jesus ter compaixão. Os filhos às vezes não entendem. E aqui eu tenho marquei uma historinha aqui de uma menina. Ela tinha uma mãe, e a mãe dela tinha uma mão deformada. A mão daquela mãe era aleijada. E a filha dela tinha muita vergonha. Tinha muita vergonha da mão daquela mãe.
E ela, sempre que ela podia ficar, se ela estava no meio dos coleguinhas, se ela podia ficar longe da mãe, ela ficava. Ela fazia de tudo para ficar bem longe, porque ela morria de vergonha da mão da mãe dela, que era toda deformada. Bom, certa vez, irmãos, ela estava sozinha com a mãe dela, e ela perguntou: mãe, me diz, por que a senhora tem a mão desse jeito? Então aquela mãe, ela disse: olha filha, quando você era pequena, houve um incêndio na nossa casa. O seu quarto então começou a incendiar, e você estava lá dentro. E eu entrei com tudo para poder salvar a sua vida. E eu coloquei a minha mão no fogo, e a minha mão então ficou aleijada para poder salvar você. E a partir daquele dia, nunca mais aquela menina sentiu vergonha daquela mão. Mas agora ela sentiu orgulho, porque a mãe dela estava com aquela ferida, mas estava com aquela ferida porque tinha amado muito ela. Quantos pais às vezes carregam feridas? Por quê? Porque o amor é sofredor, irmãos. Quem ama sofre. Não adianta a gente pensar o contrário. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13 que o amor é sofredor. Então, quando a gente ama verdadeiramente alguém, a gente sofre por ele. A gente sofre pela vida dele. Sabe? Nós às vezes carregamos, então tem pais que carregam na vida verdadeiras marcas para salvar os seus filhos do ataque do diabo. E essa mulher sabia. E aqui eu quero dar o segundo ponto para a gente. Primeiro, que ela tinha um clamor na vida dela, ela tinha disposição, ela almejava, ela tinha sim compaixão. E agora nós chegamos num outro ponto da vida dessa mulher, que mostra para a gente que ela sabe qual é o problema da filha dela. Sabe quantas vezes a gente não sabe qual é o problema? Às vezes nós estamos passando por situações dentro da nossa casa e nós achamos que aquelas situações são comuns. Nós não achamos que aquilo ali é espiritual. Tem gente que já acha que tudo é espiritual. Tem outros que acham que nada é espiritual, que tudo é físico. Mas a gente não pode olhar desse jeito. A gente tem que ser dirigido por Deus para a gente saber discernir quando é algo espiritual e quando não é algo espiritual. E essa mulher, ela sabe que a filha dela está horrivelmente endemoniada. Às vezes a gente fica então procurando várias soluções. Você está passando por problemas, por dificuldades, aí você pensa: vou ali no psicólogo, problema na mente, eu estou com... A gente não identifica o problema, a raiz do problema, a gente começa a dar tiro para todo lado, a gente começa a dar tiro para todo lado e não encontra realmente a solução do problema. Se a gente quiser a solução, não adianta a gente ficar colocando paliativos. A gente discernir qual é o problema. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela sabia qual é o problema. E sabia também a gravidade do problema. Então não adianta a gente estar aqui hoje e a gente precisa de pedir para Deus: Deus, me dá sabedoria para mim saber qual que é a raiz do problema, para mim poder atacar a raiz do problema com a minha oração e vencer. Me mostra, Senhor, a raiz do problema. Eu preciso saber qual é a raiz do problema. Diz que tinha 2 homens, eles estavam perto de um rio pescando, e eles viram uma criança descendo afogada pelo rio. E então eles pularam dentro, um deles pulou dentro, foi lá, salvou a criança. E quando eles olharam, eles viram outra criança. Aí o outro pulou na água e foi salvar outra criança. E quando ele estava salvando, outra criança apareceu. E aí um chegou para o outro e falou: e agora? Vamos pular de novo? Ele falou: não vou pular. Não adianta eu ficar pulando e tentando salvar. Eu vou ver quem é que está jogando essas crianças dentro do rio. E aí eu vou resolver o problema. Não adiantava eles ficarem ali tentando salvar. Eles tinham que ir na raiz do problema. E quando o homem foi lá, na raiz do problema, ele solucionou o problema. A mãe, ela sabe como solucionar o problema. Sabe, mãe, pai,
na verdade, a gente tem um feeling, vamos dizer assim, da gente saber o que vai dar um relacionamento. Você olha, você sabe, isso aqui vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Mesmo que você não fale, mas você tem aquela sensação. Muitas vezes Deus falando para a gente, muitas vezes Deus direcionando. Se as pessoas escutassem mais, principalmente seus pais, né, procurassem ouvir, procurassem falar: poxa vida, peraí, está me falando, deixa eu pensar no que está falando. Né? Ninguém está querendo decidir a sua vida, a vida é sua. Mas olha, escuta o que eu estou te falando, né? Escuta, vai ouvindo, vai meditando. Maria, ontem eu estava lendo sobre Maria. Maria, ela ouvia as coisas e ela pensava sobre aquelas coisas que ela estava ouvindo. Ela pensava, mesmo se tivesse vindo da boca de um anjo, ela pensava. Não importava, a gente tem que pensar, a gente tem que ouvir e a gente tem que pensar e olhar de forma que nós possamos ter o discernimento que aquela pessoa está tendo. Bom, mãe, pai sabe solucionar o problema. Ela clama a Jesus, né? Os nossos filhos, eles não precisam somente de boas faculdades, de bom ensino. Os nossos filhos precisam de pais que clamem pela vida deles. Eles precisam da intervenção da glória de Deus. Eles precisam do Espírito Santo. Né? Quantos filhos que estão dando errado, que estão cheios de conhecimento, fizeram 2, 3 faculdades, né? Conheceram tanta coisa e estão quebrando a cara na vida. Por quê? Falta de acompanhamento, falta de chegar nos pais, de conversar, de ouvir conselhos, de pensar naquilo que está sendo falado, sabe? O que está atingindo a sua família, o que está atingindo a sua vida. Essa mulher, ela não somente identifica, mas ela clama. E ela agora tem que vencer alguns obstáculos, irmãos. Se existe uma realidade espiritual, lembra que às vezes nós somos levados pelo vento. Não podemos ser levados pelo vento, né? Não podemos ser levados pelo vento. Sempre que você for para buscar um milagre, você vai encontrar obstáculos. Não pensa você que às vezes você, por exemplo, assim, você vai vir aqui hoje, você vai receber oração e aí a sua vida vai ser fácil, vai conseguir um milagre assim. Pode ser que consiga. O irmão Florencio, por exemplo, né, irmão? O irmão Florencio, domingo passado, ele estava aqui na igreja aqui. E ele falou: pastor, na hora que o senhor mandou, não sei se foi domingo passado ou retrasado, a gente estava falando sobre isso. E ele falou: pastor, na hora que o senhor estava orando, o senhor mandou colocar a mão no meu olho. Eu falei: irmão, mandei colocar a mão no seu olho. Ele falou: o senhor falou para o pessoal colocar a mão no olho, o irmão colocou. Não sei se os irmãos sabiam que o irmão Florencio usava um óculos que era da grossura assim, ó. Se tivesse um vão no meio do óculos, dava para enfiar a mão dentro e bater palma, né? E aí o irmão pegou e colocou, ele creu, e ele colocou a mão nos olhos. E agora o irmão está aí, ó, assim, óculos, ó. Levanta aí, irmão, para os irmãos verem você. Aí, ó. Não está precisando de obrigar, irmão Florencio, pode sentar. Não está precisando de óculos. Por quê? Porque ele creu na palavra, ele obedeceu a palavra, falou: essa palavra é minha, e eu vou crer nisso. E ele creu, Deus fez. Então não precisa mais do óculos, glória a Deus por isso. Aleluia. Bom, mas então a gente vai ter obstáculos para a gente chegar na nossa bênção. Fala para o irmão aí, você vai ter obstáculos para chegar na sua bênção, irmão. E o primeiro obstáculo que aquela mulher ela enfrenta é o silêncio de Jesus. No versículo 23 você pode ver que a mulher está vindo clamando atrás e Jesus fala alguma coisa, Jesus ó, fica quietinho.
E esse é um obstáculo, às vezes, para a nossa oração. Às vezes você ora e parece que você está batendo na madeira. Parece que Deus não está ouvindo. Né? Você não sente assim, aquele calor, aquela coisa assim, mover de Deus. E parece que você falou, e parece que você saiu dali. Nada está acontecendo. E essa foi a primeira barreira. Essa mulher, ela teve que perseverar. Então a gente não pode desistir. Quando você começa a orar por alguma coisa, você não pode orar uma semana e parar. Você tem que orar até o milagre acontecer. Jesus foi curar um homem cego. Aí ele chegou, perguntou para o que você quer. Falou: eu quero enxergar. Falou: tá bom. Orou por ele. Jesus está orando por ele. Jesus terminou de orar e falou assim: olha, como que você está enxergando? Como que estão os seus olhos? Aí o homem olhou e falou assim: olha, eu estou vendo, os homens parecem árvore. Parece que eles são árvores, assim, eu estou vendo assim um monte de árvore. Falou: é? Aí Jesus orou de novo. E aí na segunda vez quando ele ora, ele termina de orar e o homem está enxergando normalmente, totalmente boa a vista dele, está totalmente curado. Você viu que Jesus, ele podia ter falado: bom filho, eu acho que você vai ter que ficar vendo a árvore mesmo, porque olha, a minha fé foi só até aqui. Jesus não, Jesus falou: não, peraí, se começou a fazer, Deus vai terminar. Então às vezes a pessoa, ela pega assim e ela pensa que Deus vai agir só até aquilo ali, ó. Começou a fazer alguma coisa, ele para ali. Deus não para. Você não viu o que ele falou? Que ele não desiste. Ele não desiste da gente. Ele continua. Se uma mãe não esquece do filho, ele não esquece da gente. E ainda que uma mãe esquecer, ele não vai esquecer da gente. Ele vai continuar lembrando. Mas precisa vencer esse silêncio. Você vai orar, e às vezes você não vai perceber nada, mas continua orando e continua crendo. Continua crendo que Deus vai fazer. Ah, mas já tentei de tudo, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo. Mas e aí? Só porque você já tentou tudo, não vai dar certo? Ainda há solução. Né? Se existe um problema, há solução para o seu problema. Então, o primeiro obstáculo foi vencer o silêncio de Jesus. E o segundo obstáculo, está no versículo 23 também, é que os discípulos falaram assim: olha, despede ela, essa mulher já está enchendo o saco. Jesus, fala para ela ir embora, fala que hoje não tem milagre não. Fala: hoje não tem milagre não. Fala, Jesus, fala para ela. Olha os discípulos desprezando aquela mulher, achando que Jesus não estava nem aí, só porque Jesus ficou quieto. Né? Talvez eles olharam assim para Jesus e falaram: Jesus não está nem aí com essa mulher aí, hoje não vai ter milagre. Então, manda ela embora, que eu estou ficando com vergonha. Já viu isso? Às vezes eu estou andando com a minha filha, principalmente com a Rebeca, né? E eu começo a fazer algumas bagunças no meio da rua, né? Não lembro aqui agora o tipo de bagunça que eu faço. Descer da escada igual um doido, né? Então vem assim, no hospital, minha filha vindo assim, eu começo assim, né? Aí ela fica para trás com vergonha, porque a Rebeca cheia de vergonha e eu sou cheio de graça, né? E aí ela fica para trás. Então eu fico imaginando que ela fica com vergonha, né? Eu fico imaginando que os discípulos estavam meio assim: estou com vergonha já dessa mulher aqui clamando que é atrás de nós. Ela está indo embora. E esse é o segundo obstáculo. Esse obstáculo ele pode ser alguém que fala: olha, para de orar. Ó, você já tentou tudo. Olha, eu não faço nada disso e olha a minha vida como está. Eu não oro, eu não jejuo e olha, a minha vida está boa. Ele acha que está. Ele quer mostrar a vida dele, boa vida dele. Então esse é um obstáculo que a gente tem que vencer. O obstáculo
não é só o silêncio de Deus, o obstáculo é as palavras que as pessoas vão falar para a gente. Coisas que vão ser faladas para a gente desistir. Só que aquela mulher desistiu? Sim ou não? Não. Aquela mulher permaneceu humilde. Mesmo que aqueles discípulos estavam falando aquilo ali, e talvez ela estava até ouvindo ele falar, né? Aquela mulher continuou clamando atrás. Ela não se sentiu humilhada. Se você, irmão, você vai pedir as coisas, você se sente humilhado, porque você não é humilde. Porque quando você alcançar a humildade mesmo, verdadeira, ninguém mais vai conseguir te humilhar. Você nunca mais vai se sentir humilhado quando você for humilde. Mas enquanto você não chegar à humildade de Jesus, você vai se sentir humilhado. Mais um ponto que eu quero falar com vocês. Ela tem aqui uma atitude, né, de uma grande fé. Jesus, ele fala assim: olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas. No versículo 24 ele fala isso. No versículo 25, põe o versículo 25. Ela veio, porém, e adorou. Jesus então dá a resposta para ela, que ele veio para as ovelhas perdidas. Ou seja, eu vim para as ovelhas perdidas, não vim para você. Olha mais um teste aí. Eu vim para as ovelhas perdidas, não vim para você. E aquela mulher, ela continua insistindo. O que ela faz? Ela já falou, ela já orou, ela já fez tudo e nada funcionou até agora, ela não tem o milagre dela. O que ela faz? Ela adora. Sabe o que é adorar? Adorar é mais que louvar. Adorar é quando você põe o seu corpo também à disposição dessa adoração. Adorar às vezes é levantar as mãos, em sinal de humilhação a Deus. Adorar às vezes é deitar no chão, em sinal de humilhação. Adorar às vezes é você ajoelhar e você ficar ali, ó. Você abaixa, levanta, às vezes adorar é isso. Se a pessoa está fazendo só porque por imitação e fazendo, ela não está alcançando a adoração, porque a adoração ela começa dentro do coração. Mas se a pessoa está adorando, às vezes ela vai fazer certas coisas com o corpo dela, às vezes ela vai dançar, às vezes ela está tão feliz, tão alegre, que ela começa a adorar o Senhor e ela começa a dançar, né? Dançar de alegria, de felicidade. É uma forma de adorar o Senhor, né? Outros vão adorar a Deus de outras formas. Mas o que é verdadeiramente a adoração? A palavra aqui, falando que ela adorou, é a palavra proskeneu. E sabe o que ela significa? Ela significa como se fosse um cachorro, para a gente entender o que é um adorador. É um cachorro que vai e lambe as mãos do dono dela, o dele, né? Então, eu sempre conto essa história para os irmãos, não sei se vocês lembram, mas eu tinha um cachorro, uma cachorra. Não era um cachorro. E ele assim, não dava um trabalho. Quem escolheu foi o Estevão. O Estevão era pequenininho, nós fomos comprar um cachorro. E ele olhou e ele falou: nossa, cachorro bonito. As meninas escolheram uma cachorrinha. A cachorra não dava trabalho nenhum. A cachorra era tão tranquilinho. Mas o Estevão escolheu um cachorro. O cachorro era difícil. Ele era verdadeiramente o cão. Irmãos, ele destruiu o que ele via. Ele destruiu o que ele via para frente. Sabe? Fazia uma zoeira no quintal. Minha esposa foi vendo aquilo. Minha esposa falou: não, ela tem que sumir com esse cachorro. Não dá para ficar com esse cachorro. E eu tinha lá, levei ele um dia, estava lá comigo na oficina. Eu tinha uma oficina de pintura, né? Estava lá. E ele estava lá e uma mulher chegou e olhou porque o bicho era bonito. Ele era bonito. Olhou assim para ele e falou: nossa, que cachorro bonito. E aquele pelo bonito, brilhante, fofinho. Ela passou a mão: mãe, falei que é para você? Ela disse: quero. Dado assim, não
não tem preço? Não, pode levar. Eu tinha pago por ele. E olha só, irmão, paguei por ele e estava dando de graça. Mas não que eu queria, mas a minha esposa não estava feliz com ele. E deixa eu te falar, tem um ditado dos Estados Unidos que diz que se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Né? Mas se mamãe está feliz, todo mundo está feliz. E aí, eu peguei aquela mulher e falou que queria o cachorro, dei o cachorro para ela. Falei para minha esposa, né? E o cachorro foi embora. Foi lá viver a vida dele, a mulher devia ter uma vida muito boa, tinha um carro muito bom, as coisas boas, devia estar vivendo bem lá. Um dia essa mulher, cliente da oficina, aparece lá, não demorou muito assim, foram alguns dias. Apareceu lá. Quando eu vi o carro dela parando na frente da oficina, eu falei, pronto. Quando ela abriu a porta, mas o cachorro desceu numa felicidade. Pensa um cachorro feliz. Isso é um adorador. O cachorro estava tão feliz que ele veio assim. Ele chegou, quando ele olhou assim para mim, ele pegava, ele dava a volta assim, ó, se esfregava assim nas minhas pernas assim. Ele chegava até a se urinar. De tanta felicidade que ele estava de viver. Isso é um adorador. Sabe, quando um adorador, quando ele encontra com Deus, ele fica assim tão vidrado, e ele quer tanto o Senhor, que ele não está nem aí porque os outros estão olhando para ele. Ele não está nem aí. Não vê o Davi, quando viu a arca do Senhor, ele começou a adorar o Senhor, ele pulava e ele celebrava, que a Bíblia fala que até a cueca dele apareceu, porque eles usavam vestido. E a mulher dele achou ruim com ele, ficou brava com ele com isso. Mas isso é outra história. Mas só para você ver o que faz um adorador. O que faz um adorador? De tão assim vidrado, né? Que o adorador fica. Então, foi isso que essa mulher fez. Ela se colocou como. E aí, olha a resposta de Jesus. Eu não posso tirar o pão do filho e deitar para os cachorrinhos. Você viu então como essa palavra tem a ver com isso aqui? Jesus não está falando de cachorro, mas a palavra prosqueneu tem a ver com cachorro para o seu dono. Eu não posso tirar o pão do filho e deitar para os cachorrinhos. Talvez essa fosse a melhor tradução para um adorador. Um cachorro que lambe a mão do seu dono, de felicidade, de alegria. Mas aí o cara tradutor falou, não vou colocar isso aqui, senão o pessoal não vai ficar legal. Vou escrever de um outro jeito aqui. E ele coloca, e ela adorou. E aí Jesus pega e fala assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Mas aí aquela mulher fala, olha, sim, é verdade. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus então responde para ela, grande a tua fé, mulher. Faça contigo como queres. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, o que você precisa. É um milagre na vida da tua filha está endemoniada, pois agora mesmo você recebeu sua bênção. Porque grande é a tua fé, porque você tem uma mente focada, você não está dividido entre dois pensamentos, você sabe o que você quer, você tem que saber o que você quer. E você tem que falar para Deus o que você quer. E às vezes você tem que identificar para você saber como você vai orar. Para orar com sabedoria. Mas depois que você fizer tudo isso, ainda não aconteceu, então adora. Adora o Senhor. Começa a adorar a Deus. Mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das lutas. Quando aquela mulher estava adorando Jesus, que a Bíblia fala que ela adorou Jesus, o problema dela não estava resolvido ainda. A gente às vezes quer adorar quando tudo está legal. A gente quer adorar quando a gente está feliz, mas às vezes a gente está triste e a gente tem que adorar assim mesmo. Por quê? Porque você está adorando por fé. Você está adorando porque você acredita. Eu estou adorando aqui. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Sabe, eu estou orando, eu estou cantando ao Senhor.
Ainda não aconteceu, mas daqui a pouco vai acontecer. Aonde vocês estão no milagre? Eu digo para todos vocês, aonde vocês estão nesse milagre? Aquela mulher precisava de uma filha endemoniada e ela recebeu. Onde você precisa? Você também vai receber. Há uma irmã que ela estava aqui na vigília, na sexta-feira, e ela falou: pastor, eu fui para a vigília, eu estava muito mal. E eu com dores no meu corpo, mas eu falei: eu vou assim mesmo. E ela veio para a vigília na sexta-feira. Foi 2 horas de vigília, foi pouquinho tempo. E a gente começou a orar, né? E de repente a unção do Senhor veio sobre a vida dela. Ela recebeu a cura, ficou totalmente curada, foi embora para casa. O marido perguntou: e aí, como foi a vigília? Ela falou: foi uma coisa tão maravilhosa, foi tão boa, sabe? Foi tão gostoso assim a presença de Deus, o mover de Deus. E aí ele pegou e falou assim: nossa, eu senti, quando eu estava aqui em casa, você estava lá e orando, eu senti assim um calor assim, ó, e era um calor diferente. Não estava sentindo um calor assim do clima, não, era um calor diferente. E ela falou assim para ele assim, falou: ó, quando você sentir esse calor, começa a orar a Deus, que você vai ver, Deus vai batizar você com o Espírito Santo. E essa irmã, ela também não podia ter filhos. E agora daqui uns dias nós vamos estar apresentando os filhos do filho dela. Ela disse que hoje está sendo um dia muito feliz para ela, porque ela não podia ter filhos. E esse é o primeiro ano que ela vai estar com o filho dela, o primeiro ano que ela vai poder ser chamada de mãe. E ela falou: pastor, não estou me perguntando, eu estou tão feliz, que eu não sei o que fazer. O que você precisa, meu irmão? Feche teus olhos, coloca a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Gera um clamor dentro de você. O clamor é quando você está disposto a fazer qualquer coisa. Você viu que aquela mulher realmente estava disposta a fazer qualquer coisa. Porque Jesus falou de cachorro, ela ainda adorou como um cachorrinho. Ela não desistiu quando os discípulos desfizeram dela. Ela não desistiu quando Jesus ficou em silêncio, porque ela estava disposta a qualquer coisa. E você está disposto a qualquer coisa? Você tem disposição realmente para buscar aquilo que Deus tem para você? O que você precisa? A palavra de Deus não deixa dúvida, não fala assim: eu não vou fazer. A Bíblia fala assim: pede, e pede com fé, e eu vou fazer. Se tiver que remover uma montanha da sua vida, vai ser removido. O que tiver que acontecer, não existe nada impossível para Deus. Nada impossível. Não existe nenhum problema que Deus não possa solucionar. Você só precisa de crer. Se você crer, você entrega para Ele agora. Não existe nenhum problema. Quando o anjo apareceu para Maria, Maria pergunta: mas e aí, como vai ser isso? Ele falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. E aí mais para frente ele fala assim: olha, para Deus não existe impossível. Tudo é possível para Deus. E a Bíblia crescente fala: tudo é possível para quem crê. Então ora ao Senhor. Tantos irmãos aqui vão louvando, vão cantando uma música. Queria que você orasse agora, é você e Deus. Esse é o momento mais importante da palavra. É o momento que você entendeu a palavra, que a palavra de Deus falou com você, e agora você vai falar com Deus. E vai ouvir a voz de Deus falando com você.
perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus.